Paz do Senhor Jesus a todos. Meus amados, estamos aqui mais uma vez para a gravação de mais um vídeo para o canal. Eu peço a você, por gentileza, que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe os nossos vídeos. Meus amados, meus queridos, o texto sagrado é o texto que Deus falou ao meu coração, se encontra no Salmo 91. Meus queridos, meus amados, nós sabemos que é o salmo muito bem conhecido, né? Como também o Salmo 23, são esses dois salmos, que é o salmo bem conhecido, né? Mas também, meus amados, o salmo é pouco compreendido, né? Porque nós precisamos atentar para o texto e o contexto, né? Para que nós venhamos entender as escrituras, para que nós venhamos entender a palavra do Senhor. Meus queridos, meus amados, um certo dia atrás, né, eu vi algum dos irmãos estava conversando a respeito dessa pandemia que nós estamos vivendo, e ali ele disse que não era necessário o crente usar máscara, nem também usar álcool gel, porque a nossa fé em Cristo, né, aquele que tem fé, né, nenhum mal vai vir sobre a sua vida, né? E ali, meus amados, eu fiquei observando aquele argumento, só que eu fiquei meditando, meus amados. Só que da forma que ele expressou justamente baseado nesse texto, do Salmo de número 91, né? E ali, meus amados, me chamou a atenção, né, aquele argumento, e eu vi ali também, meus amados, que até mesmo, né, ele falou o que ele acredita, né, o seu ponto de vista, né? E só que quando nós vamos para o texto, meus amados, o texto nos ensina diferente. Por exemplo, o Salmo de 91, a partir do verso 7, que assim está escrito: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. E o verso de número 10, assim está escrito: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Meus amados, mas será que é isso mesmo? Glória a Jesus. Meus queridos, queria chamar sua atenção, poucos minutos, para nós compreender um pouco esse texto. Meus amados, nós sabemos que nem todos os salmos, né, se aplica em nós hoje. Nem todos os salmos aplicam o crente. Por quê? Porque, meus amados, nós encontramos vários salmos, conhecidos, meus irmãos, como salmo imprecatórios. O que é esse salmo? É salmo, meus amados, que o salmista, ele pede a vingança, para que Deus venha punir os seus inimigos. Meus queridos, então, logo nós observamos que hoje isso não se aplica ao cristão. Por quê? Porque Jesus, ele veio e nos ensinou diferente. Ele nos ensinou a igreja de tal forma como nós temos que amar os nossos inimigos, que nós venha bendizer aqueles que nos maldizem. Então você percebe que não podemos aplicar um desses salmos em nossas vidas. Por exemplo, o Salmo 58, o verso 10, como também o Salmo 69, a partir do verso 27 e 28, né, em diante. Então, você vê o salmista pedindo para que Deus
pune os inimigos, né? Pedindo a vingança, né? Contra os inimigos. Meus amados, e esse Salmo aqui 91, nós vemos que o salmista está narrando uma experiência que ele teve. Porque você observa, quando nós olharmos, meus amados, nós atentarmos para a 2 Reis, no capítulo 23, o verso 25, nós vamos encontrar ali um rei chamado Josias. E esse rei, o verso 25, está falando com toda a clareza que Josias era um servo de Deus, era um rei, servo de Deus, e ele obedecia os mandamentos de Deus, um homem de fé. Logo, quando nós chegamos no verso 29, 30 e 31, você vai ver que Josias vai para uma batalha, e você observa que Josias ele foi morto. Você observa que esse salmo, esse versículo, não se cumpriu na vida de Josias, né? Josias, ele foi morto. Mas como se o texto está falando que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não será atingido. Logo que você vê que, eu acabei de falar, que Josias era justo, era fiel aos mandamentos do Senhor, né? O homem de fé, está lá no texto sagrado, 2 Reis 23, a partir do verso 25 em diante, você pode conferir na sua Bíblia, e você vai ver que Josias foi atingido. Glória a Deus. Então, meus amados, nós vemos que cada um tem uma experiência com Deus, né? Você observa que também, que no verso 10, que nenhum mal sucederá, né? Nem praga alguma chegará à tua tenda, ou seja, nenhuma doença, né? Mas então, como nós explicamos, 2 Reis, no capítulo 13 e o verso 14, nós encontramos ali um homem de Deus, chamado Eliseu. O texto diz que Eliseu foi morto por uma doença, né? Ele ficou doente e ali ele veio, né, a morrer, né? Então, meus amados, e agora? Você observa que esse versículo também não se cumpriu na vida de Eliseu, porque Eliseu, a enfermidade, a doença, veio sobre a sua tenda, veio sobre a sua vida. Então, meus amados, nós sabemos que Deus, ele nos protege, Deus, ele nos guarda, mas precisamos atentarmos também que nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Logo, meus amados, que Provérbios no capítulo 3, o verso 21, nós encontramos ali também, né, a palavra de Deus, para que nós vamos guardar o bom senso, nós venhamos ter a sabedoria e também o bom senso. Glória a Jesus. Meus amados, o que é o bom senso? O bom senso se nós for passar uma avenida, né, movimentada, nós temos que parar, olhar para a direita, para a esquerda, para poder nós atravessar. Agora, será que nós temos que atravessar a avenida movimentada porque Deus nos guarda? Não, meus amados, de maneira nenhuma. Nós temos que olhar para a direita e para a esquerda para que nós venhamos atravessar. Para quê? Para que nós não venhamos tentar Deus, conforme Tiago capítulo 1 e o verso 13, né? A Bíblia diz ali que Deus a ninguém tenta para o mal e não pode ser tentado. Então, meus amados, nós temos que guardar o bom senso, né? Por exemplo, se você estiver no seu carro, você chegar numa rua, numa avenida, você estacionar seu carro, você vai deixar o seu carro aberto porque Deus guarda? Não, você vai trancar o seu carro, você vai fechar as portas do seu carro, né? Louvado seja o nome do Senhor. Logo também, meus amados, se você for olhar nesse mesmo texto, no capítulo 91 e o verso 11, você vai encontrar que o
próprio inimigo, ele usa esse texto, usa o verso de número 11, ele diz, olha, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Você observa que o próprio Satanás, ele distorceu esse texto para tentar Jesus lá no deserto. Está lá em Mateus capítulo 4, verso 6, ele usou esse texto aqui, ó, usou esse versículo aqui. Aí Jesus responde para ele, para Satanás, Jesus responde, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Meus amados, meus queridos, eu dou o conselho da parte de Deus para você. Nós estamos vivendo numa pandemia, né? Que você venha se cuidar, que você venha, né, obedecer às leis dos homens. Por exemplo, Romanos capítulo 13, apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz ali que nós temos que obedecer às autoridades. Então, meus amados, as autoridades nos ordenam que nós venhamos usar máscara, álcool gel, né? E nós temos que obedecer. Por quê? Porque isso, meus amados, faz bem para nós e para o nosso próximo. Louvado seja Deus. Então, meus amados, devemos obedecer às autoridades, né? Logo, quando aquilo não venha ferir os preceitos de Deus, né? Não venha ferir, né, as ordenanças do Senhor. Então, nós temos que obedecer, sujeitar as autoridades. Meus queridos, meus amados, eu trago esse conselho da parte do Senhor para a tua vida, né? Por quê, meus irmãos? Porque alguns acreditam, pensam que se você está usando uma máscara, né, e você é falta de fé. É o contrário, meus amados. Se você está usando a máscara, você está sendo obediente, né, às leis, você está obedecendo à lei dos homens, né, e você está tendo amor ao seu próximo, a você e ao seu próximo. Então, meus amados, não é falta de fé. Pelo contrário, você está vivendo a fé. Porque, meus amados, as pessoas se equivocam o viver da fé, né? Viver da fé, meus amados, é aquele que vive o evangelho de Cristo. Isso é viver da fé, né? É você observar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir que quando você levanta a mão para Cristo, que você aceita Jesus, né, como suficiente Salvador da sua vida, você está vivendo da fé. Glória a Jesus, que Deus abençoe a tua vida e a tua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Meus amados, devemos sempre atentar para o contexto das Escrituras, né? Não pegar somente um versículo isolado, né, e ali nós querer aplicar. Devemos pedir a cada dia sabedoria ao Senhor para que o Espírito Santo venha iluminar, né, venha nos revelar, né, a nossa mente para que nós venhamos entender as Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo, meus irmãos, a função dele é querer distorcer as Escrituras, né, conforme ele fez com o Senhor Jesus. Mas Deus, ele está no controle da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Somente obedeça ao Evangelho do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.